Não. Você não precisa ficar decorando fórmula no Excel. Porque se você souber como utilizar subtotal, fórmula C e tabela dinâmica no Excel, pronto, você já consegue fazer 90% de tudo que você precisa. E eu vou te mostrar nesse vídeo, na prática e passo a passo, como que você vai usar subtotal, C e tabela dinâmica para te ajudar no seu dia a dia. O que você está vendo aqui no cabeçalho foi tudo feito com a fórmula subtotal do Excel. E para que serve o subtotal? Porque sempre que eu filtro alguma coisa na tabela, exemplo, aqui eu quero ver apenas o canal de venda e-commerce. Vou clicar no OK, olha o cabeçalho. Ele filtra automaticamente os valores. Mas deixa eu limpar aqui minha tabela, porque em conjunto com o subtotal, eu fiz aqui do lado uma fórmula C, para eu poder classificar em 3 status diferentes o que é valor alto, baixo ou médio. Digamos que eu queira ver aqui apenas o valor alto. Quando eu clico no OK, facilmente o subtotal já me mostra novamente os valores aqui em cima. Além disso, a tabela dinâmica também consegue continuar esse raciocínio. Subtotal, fórmula C, tabela dinâmica. Porque eu consegui fazer gráficos que resumem a minha tabela mês a mês, e além disso eu ainda posso usar aquela coluna que eu fiz, valor alto, valor baixo, valor médio, para poder filtrar a tabela dinâmica. Vamos começar com a fórmula subtotal no Excel, porque ela tem muitos benefícios. Ela consegue substituir outras fórmulas, além de atualizar automaticamente à medida que você vai filtrando a sua planilha. Ela é super útil, pessoal. E nesse caso, eu tenho uma planilha de vendas, mas se você trabalha com compras, logística, RH, recursos humanos, etc., funciona, tá bom? Se você tem uma planilha no Excel, inclusive, baixa essa planilha para acompanhar o vídeo junto comigo. Vou te mostrar, então, na prática, uma super aplicação do subtotal. Eu tenho essa minha tabela e queria fazer algumas análises rápidas. Exemplo, eu queria saber, vendedor Bruno, quantas vezes aparece o Bruno aqui na lista? Aqui tem uma vez, depois lá embaixo tem duas, depois mais lá embaixo tem a terceira, 4, 5... Enfim, quero contar só o Bruno. Ou ainda, quero saber a soma da quantidade. Ou ainda, quero saber a soma do dinheiro. O subtotal consegue sim me ajudar com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre gosto de, independente da planilha que você esteja usando, clica, segura e arrasta para selecionar toda a sua planilha, desde o começo até o final. Agora, eu vou transformar em tabela. Então, inserir tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, deixa marcado e clica no OK. Agora que temos uma tabela no Excel, pessoal, fica muito mais fácil de trabalhar com o subtotal. E eu gosto também de colocar o subtotal no cabeçalho, porque fica mais fácil de ver. Vou te mostrar. Seleciona a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para abrir bastante espaço. Clica, segura e arrasta para baixo. Botão direito, inserir. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar umas 3 células em cima do vendedor, que é a coluna que eu quero contabilizar, página inicial, e vou mesclar e centralizar. E o que eu vou fazer dentro dessa célula grandona agora? A fórmula subtotal. Então, igual, subtotal, clica na fórmula 2 vezes para selecionar, 1, 2. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero contar, contagem. Quantas vezes aparece cada vendedor. O legal do subtotal é que você não precisa ficar decorando o nome das fórmulas. Por quê? Porque quando você usa o subtotal, já aparece uma lista. Média, contagem, máximo, mínimo, desvio padrão, multiplicação, soma, etc, etc. De tudo que você pode fazer. Então você não precisa lembrar o nome da fórmula, porque o subtotal já te mostra. Fica mais fácil até de lembrar depois. Como eu quero fazer uma contagem de todos os vendedores, quero contar, sempre você pode usar conte.valores, tá bom? Para contar coisas no Excel, conte.valores. Clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, ponto e vírgula. E o que eu quero contar? Toda a coluna do vendedor. Então eu coloco o mouse por cima até ver uma setinha preta, ó, apontando para baixo, clico e dou Enter. 820 é o número de vendedores, mas eu queria ver só o Bruno. Então eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, colocar aqui uma corzinha azul e um efeitozinho diferente. Bom, 820 é o total, mas e se eu clico no filtro do vendedor e seleciono apenas o Bruno e dou Enter? Opa, 66, olha que legal. Esse é o benefício do subtotal. À medida que você vai filtrando a sua tabela, o subtotal já vai atualizando para você também. Agora eu gostaria de ver apenas Ana. Enter. 62. Agora eu queria ver Ana, Bruno e Carla. Enter. 207. Então veja, pessoal, quão rápido, quão fácil, quão simples é utilizar o subtotal aqui no Excel. Tem muitos benefícios. E para melhorar ainda mais, dá para a gente fazer soma, média, além de criar um visual mais bonito. Então posso selecionar as 2 células de cima, mesclar e centralizar, colocar uma corzinha azul escura, pinto a fonte de branco, aumento um pouco o tamanho, e vou escrever aqui, contagem, Enter. Pronto, já criei uma caixinha visual que consegue me mostrar só o que eu preciso. Além de contagem, eu também poderia fazer outros tipos. Uma soma, por exemplo, uma média.
Então deixa eu te mostrar. Para aproveitar, vou selecionar essa caixinha que eu fiz, vou copiar ela com Ctrl C e depois a gente pode colar com Ctrl V. Ctrl C para copiar. Vou clicar aqui, por exemplo, no valor, Ctrl V para colar. E na divisão de uma coluna com a outra, posso clicar e arrastar para a direita, para aumentar um pouco o tamanho, ficar mais fácil de ver. Contagem, vou trocar para valor total. E na célula de baixo, onde está o subtotal, delete, igual. Agora eu quero somar, contabilizar os valores. Então, nesse caso, eu vou fazer uma soma de valores. Subtotal, novamente, sempre usa subtotal. Clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. E então, nesse caso, eu quero fazer uma soma, 1, 2, ponto e vírgula, e seleciono toda a coluna do valor total. Enter. Pronto. Deixa eu configurar um pouquinho melhor esse valor, colocar ele aqui em cima em dinheiro, diminuir um pouquinho as casas decimais, aumentar um pouquinho mais o tamanho da coluna e até aumentar um pouquinho da letra. Agora, toda vez que eu filtrar, pessoal, digamos que eu queira ver apenas o canal de vendas, que é igual a loja física. Vou dar um OK e veja que tanto a contagem quanto o valor total foram atualizados. Então, eu sei que tem 271 vendas de loja física e 858 é o total. Só que além de loja física, eu queria ver apenas a equipe alfa. Seleciono alfa, OK, pronto. Além disso, eu queria ver apenas o vendedor Bruno, OK. Então, 23 aparições do Bruno e R$82.000. E junto com o subtotal, podemos usar a fórmula SE, fórmula C. Ela é uma fórmula que consegue te ajudar a automatizar tarefas no Excel. E ela pode ser usada de forma bem inteligente junto com o subtotal. Já temos o subtotal no cabeçalho. Agora, ao lado, numa coluna do lado, eu vou fazer a fórmula C, para me ajudar a fazer algumas classificações inteligentes, classificações automáticas. Vou começar com a primeira classificação. Toda vez que eu tiver aqui, por exemplo, um valor final que for maior do que R$10.000, maior que 10.000, eu vou considerar que é uma venda alta. Agora, se for entre 5.000 e 10.000, é uma venda média, e abaixo de 5.000, venda baixa. Ou seja, eu quero criar uma configuração, um status automático para poder classificar esses valores. Assim, na hora que eu for fazer a filtragem, fica mais fácil, porque imagina só, aqui no valor final, eu clico e quero filtrar só a venda alta. Então, vou ter que filtrar todo mundo que é maior que 10.000. Mas olha o tanto de número que tem, 16 e tanto, 16, 15, 14, 13, 13, 13, 13. Nossa, vai demorar pra caramba para eu selecionar todos os números que tem aqui, ó. Então, criar essa regra me ajuda muito, porque eu seleciono pela regra, fica muito mais fácil. Vou ter 3, alto, baixo e médio. Além disso, eu poderia criar outros tipos de regra, exemplo. Desconto percentual. Teve desconto? Não teve? Desconto médio? Ou ainda, poderia fazer outro tipo de classificação por data, janeiro, fevereiro, enfim, assim vai. A fórmula C é muito versátil. Então, numa coluna nova, pessoal, eu vou escrever status de valor. Enter. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna e olha que interessante. Como estamos utilizando uma tabela no Excel automaticamente, sempre que eu coloco uma coluna nova, a tabela já cria para mim essa nova coluna dentro da tabela. Então, ela já expande automaticamente, já faz parte da minha tabela. O que eu vou fazer aqui? A partir desse valor final, eu quero definir se ele é alto, médio ou baixo. Então, vamos utilizar aqui no Excel igual a fórmula SE. Clica 2 vezes para selecionar. 1, 2. E o que eu quero aqui vai ser o seguinte, ó, teste lógico. Toda vez que o valor final ele for maior, então usa esse símbolo maior que 10.000, ponto e vírgula. Eu quero retornar, abre aspas, valor alto, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Pronto. Tá vendo que retornou um monte de falso? Mas por quê? Porque nenhum destes valores é acima de 10.000. Mas, se eu pegar um exemplo, ó, onde é 10.300, o status já fica como valor alto. Então, já conseguimos fazer a primeira etapa, valor alto. Agora, já consigo filtrar por essa coluna. Digamos que eu queira ver esse subtotal aqui em cima, apenas referente ao valor alto. Clico no status, seleciono só o valor alto, enter. Automaticamente, as informações aqui de cima já são filtradas para mim, instantaneamente, quando eu dou enter. Deixa eu voltar ao filtro, limpar. Só que eu tenho que acrescentar uma coisa, né? Então, vamos lá. Clica 2 vezes dentro dessa fórmula que você fez. 1, 2. E vamos continuar, né, pessoal? Eu vou remover lá o último parênteses. Dá um delete para remover ele. Seleciona, delete. Ponto e vírgula. Agora, tá vendo que a fórmula C está me pedindo um valor C falso? Mas por quê? Como é que funciona a fórmula C? Você vai ter duas opções.
No meu caso, eu falei o seguinte, ó, quando o valor for maior que 10.000, é valor alto. Isso é o valor ser verdadeiro. Quando é verdadeiro, é alto. Mas e quando não for? Quando não for, pode ser um valor baixo ou um valor médio. Então ainda tem duas opções e não apenas mais uma, como está sugerindo aqui. Dessa forma, eu vou abrir mais um SE, mais C. Clica duas vezes, 1, 2 para selecionar. Agora vai ser o seguinte, ó, C, o valor que eu tenho, clico nele. Ele for maior que 5.000, ponto e vírgula. Então, abre aspas, é um valor médio. Valor médio, fecho aspas. Mas, caso ele não seja nem um valor alto, nem um valor médio, então já vamos finalizar. Ponto e vírgula, ele vai ser, abre aspas, um valor baixo. Fecho aspas, fecho parênteses mais uma vez e dou Enter. Beleza, pessoal. Agora eu já consegui criar os 3 status aqui dentro. Valor alto, valor baixo e valor médio. Mas, além disso, agora também podemos colocar a tabela dinâmica para nos ajudar a trabalhar junto com a fórmula C, junto com o subtotal e assim vai. Para você ativar a tabela dinâmica, você pode clicar na sua tabela, em qualquer lugar, e então inserir tabela dinâmica. E simplesmente clica no OK, pessoal. O que a tabela dinâmica vai fazer? O que ela serve? Para que você usa a tabela dinâmica? Ela serve para te ajudar a resumir a sua tabela. Exemplo, aqui você tem um monte de informação, mas você não quer visualizar tudo que você tem. Você gostaria de visualizar mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril. A tabela dinâmica consegue te ajudar com isso. Ou ainda, aqui eu tenho vários tipos de produtos diferentes. Eu queria saber o produto que mais vendeu em dinheiro. Eu consigo saber com a tabela dinâmica. Por aqui ficaria difícil, né? Eu iria ter que selecionar produto por produto, lembrar qual que é o maior, qual que é o menor, enfim. Na tabela dinâmica a gente consegue facilmente resolver esses problemas. E eu queria mostrar para você uma solução da tabela dinâmica usando a fórmula C que fizemos. Status do valor. Então, eu vou voltar lá na minha tabela dinâmica. Aqui na esquerda é onde a gente vê a tabela dinâmica, que agora está sem informação, porque ainda a gente não colocou nada aqui dentro. E na direita a gente consegue ver os campos da tabela dinâmica, sendo data, vendedor, equipe, ou seja, as colunas que temos na nossa tabela. E aqui embaixo temos os campos da tabela dinâmica, sendo os filtros, linhas, colunas e valores. Se eu pegar, por exemplo, pessoal, a data, pego ela, seguro, arrasto e solto dentro das linhas, o Excel vai conseguir me mostrar cada informação que eu tenho, 2026, 2027, mas eu vou expandir isso daqui, ó. Deixa eu clicar no botãozinho de mais, aí vai ter os trimestres, que eu posso abrir também, vai ter os meses, eu vou remover e vou deixar apenas ano e mês. Então aqui embaixo eu vou remover o trimestre, remover a data, assim eu acabei ficando só com ano e mês. Quando eu volto na minha tabela dinâmica, já consigo ver as informações organizadas, ó. Janeiro, fevereiro, março de 2026, de 2027. Só que agora eu gostaria de saber o valor total. Deixa eu pegar o valor final, que é esse daqui, o total, clico, seguro e arrasto e solto dentro dos valores. O que a tabela dinâmica vem me mostrar? O quanto que eu vendi mês a mês. Em 2026, 2027, janeiro, fevereiro, março, etc. Agora, se eu clico nessa tabela dinâmica, calma que eu vou chegar na importância de utilizar a fórmula C. Eu vou inserir, pessoal, um gráfico que pode ser de colunas. Eu consigo visualizar, ao invés de usar a tabela, agora de forma gráfica, o quanto que eu vendi mês a mês. Ó, dá para ver a tendência. Cresce, aumenta. Mês a mês. Ó. Pode ser que aqui tenha uma sazonalidade, né? Aumenta no mês, diminui no outro e assim vai. Lembra daquele detalhe, venda alta e venda baixa? E se eu quisesse saber aqui e visualizar apenas o acumulado de vendas baixas ou visualizar apenas as vendas altas, médias, etc. Eu poderia muito bem clicar na minha tabela dinâmica e lá em cima, em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, eu posso justamente utilizar a coluna que eu mesmo fiz. Lembra dessa coluna? Status do valor? Foi a coluna que nós fizemos com a fórmula C. Posso clicar nela para ativar e clicar no OK. O Excel vai abrir para mim uma caixinha com 3 opções, que são as opções que nós mesmos fizemos com a fórmula C. Valor alto, valor baixo e valor médio. Vou clicar no valor alto. Olha o que acontece. O gráfico me mostra apenas as informações referentes aos valores altos. Valor baixo ou valor médio. Então aqui a gente consegue ter um panorama bem interessante, de modo a poder filtrar as nossas análises, apenas com a informação que a gente quer, alto, baixo ou médio, que foi possível através da fórmula C. Então olha que interessante essa construção de subtotal com fórmula C, junto com tabela dinâmica aqui no Excel. Eu só dei um exemplo para vocês, mas poderia fazer infinitas outras opções de análises, de layouts, de configurações que daria com subtotal, C e tabela dinâmica. Aqui é apenas um vídeo introdutório, mas dá para
explorar muito mais, pessoal, seja numa tabela de vendas, de logística, de recursos humanos, de manutenção, etc, etc. É muito poderoso essa combinação de subtotal, C e tabela dinâmica. Se você está começando a fazer análise no Excel, relatórios, comece a explorar essas 3 ferramentazinhas. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito no seu dia a dia. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.